Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês esse pãozinho caseiro maravilhoso. Acabou de sair do forno, ó. Fácil de fazer e muito gostoso. Sabe aquele pão docinho que desfia? É esse aqui. Então, chegou agora, deixa seu like pra mim, não esquece, se inscreve no canal e vamos lá pra receita dessa delícia. Eu sempre começo o preparo do pão caseiro quando eu uso o fermento biológico seco, que é o que a gente vai usar aqui, esse fermento que a gente compra no mercado, tá, gente? Pela esponja. Essa esponja, ela serve para ativar o fermento. Quando a gente inicia a fermentação dessa forma, a gente tem a garantia de que ele tá bom, de que ele tá ativo. Já aconteceu de eu não fazer essa parte e perder os ingredientes da receita inteira porque o fermento não estava bom. Então, mesmo usando, comprei um pacote de fermento e tô usando o mesmo, eu sempre repito esse processo da esponja. Eu vou pesar, para quem quiser por peso, mas nessa receita aqui, eu sempre meço assim, ó, uma colher de chá bem cheia. Então, no peso, isso vai dar mais ou menos 3 gramas. Ó, deu 4 gramas aqui. Então, colocamos ali o fermento. Eu vou colocar também uma colher de sopa bem generosa de farinha de trigo, que deu 20 gramas. E agora, a gente vai colocar um pouco de água. É somente que dê um ponto assim, ó, que dê pra gente mexer, que fique cremosinho, ó. Vou usar aqui uma espátula, que a espátula ajuda a gente a raspar bem os cantinhos. E vou ver como é que ficou a textura aqui, ó. Acho que vai precisar colocar um pouquinho mais de água. E sim, ó. Vou pôr um pouquinho mais de água. E vou misturar, dissolvendo bem o fermento e a farinha nessa água. Então, quando você terminar de mexer aqui e tiver tudo bem homogêneo, que é dessa forma aqui, ó, já misturei tudo bem, aí você vai raspar bem as laterais, vai tirar todo o excesso da espátula e vai deixar esse fermento descansando aqui por quanto tempo, gente? Depende. Se tiver calor, vai ser mais rápido. Se tiver frio, vai demorar um pouco mais. Então, entre 20 minutos, 40 minutos, até uma hora, ok? A gente vai cuidar, vai olhar e eu vou mostrar pra vocês o ponto que ele tá bom pra começar a fazer o pão. Bom, enquanto a minha esponja tá sendo formada ali, eu já separei os ingredientes do pão. E aqui eu já separei para alguns ingredientes irem entrando em temperatura ambiente. Aqui eu tenho um ovo, uma colher bem generosa de requeijão cremoso, meia xícara de leite integral. Quem não consumir derivado de leite, né, como o requeijão e o leite propriamente em si, não usa o requeijão e substitui pela água, tá? Um terço de xícara, um pouquinho menos da metade, de óleo. Você pode usar óleo de milho, óleo de girassol, o óleo que você quiser, pode usar manteiga, pode usar banha, enfim. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de açúcar cristal, uma colher de chá de sal e a farinha nós vamos usar aproximadamente 3 xícaras, mas isso é impossível de prever, porque dependendo da marca da farinha, você vai precisar usar menos ou mais. Tem farinhas que absorvem mais hidratação, outras não precisam de tanto, enfim, e a gente vai ver isso na hora da sova, tá? Então, eu deixei o meu pote de farinha aqui separado e a gente, na hora de sovar, vai ver a quantidade que precisa. Vou dar uma olhadinha na minha esponja. Se ela já estiver ok, a gente já vai dar início ao preparo do nosso pãozinho. Eu vou explicar para vocês rapidamente por que eu vou usar a panificadora. Quem não tem panificadora pode sovar na mão. A diferença é que demora mais e demanda um esforço maior. Você vai ter que sovar ali durante mais ou menos uns 20 minutos para atingir a textura da massa, tá? Que a gente vai ter aqui na panificadora. Então, assim, eu comprei a panificadora mais pela sova do que por qualquer outra coisa. Eu tenho a KitchenAid planetária, só que eu sinto que essas massas mais pesadas de pão e de pizza, ela acaba judiando um pouco da planetária. Eu gosto de usar a minha KitchenAid para fazer os pães de fermentação natural, que tem uma massa bem mais hidratada, para fazer bolos, enfim, mas para esse tipo de massa eu prefiro usar a panificadora, tá? Mas quem não tem e quiser fazer um pão, sova na mão, o meu conselho é, tenha paciência, tá? Tenha paciência porque não é rápido pra gente atingir a textura elástica da massa sovando na mão.
tá? Então, eu vou começar aqui colocando os ingredientes líquidos. Vou colocar aqui o ovo, o leite, agora o óleo, o requeijão cremoso. Eu vou utilizar a espátula mesmo que eu usei pra misturar ali os ingredientes da esponja. Aí, raspar bem aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a minha esponja. Se você, por exemplo, estiver fazendo alguma coisa no forno e tiver um ambiente morninho, quentinho, que era o meu caso agora, você pode colocar do lado, que isso vai acelerar a formação da esponja, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui também, ó, olha aqui como é que ela fica. Fica uma esponjinha mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui junto dos nossos ingredientes líquidos. Agora, eu vou colocar o açúcar. E o sal eu também gosto de colocar por último, tá, gente? Depois da farinha. Já vou colocar uma xícara de farinha aqui. Então, vamos lá, botei uma xícara. E vou trazer a panificadora pra cá, pra gente começar a sovar. Vou encaixar o cesto aqui. Encaixei. E vou ligar, ó, na opção massa. Ó, gente, aqui eu vou em opções e vou até o número 8, que é a sova. E vou colocar em iniciar. Aqui eu já vou colocar mais uma xícara de farinha, enquanto ela vai misturando. E aqui eu já vou acrescentar o sal. Aqui eu vou dando uma ajudada com a espátula pra sair a farinha do cantinho, tá? E aqui eu já tô vendo que eu vou precisar colocar mais farinha. Então, eu vou colocar aqui a terceira xícara de farinha, porque ela ainda tá bem mole. E nós vamos acompanhando o aspecto da massa. Aqui eu tenho certeza que eu não vou mais precisar colocar mais farinha. Paulinha, coloquei muita farinha e minha massa tá dura. Coloca mais um pouquinho de leite. É assim que a gente vai vendo o aspecto da massa, tá? Aqui eu vou desgrudar mais um pouquinho de farinha que tem grudadinha ali. E ó, como que eu sei que chega de farinha? Você vê que a massa, ela fica dançando de um lado pro outro. Dá pra fazer um pão com a massa mais mole? Dá, mas o ponto ideal é quando ela tá girando a hélice lá embaixo, ela não gruda mais massa lá. Ela fica uma massa totalmente solta da cestinha, ó. E você aperta, aqui ó, você aperta, é uma massa macia, assim, ó, ela é levemente pegajosa, mas ela já soltou bem aqui do cesto. Então, pra mim, esse é o ponto ideal da massa pro pão ficar bem fofinho. Se você estiver sovando na mão, talvez precise um pouquinho mais de farinha pra ela não ficar tão pegajosa na bancada, mas aqui tá perfeito. Como agora eu já sei que eu não preciso acrescentar nem mais farinha e nem nenhum tipo de líquido, eu vou deixar ela sovar bem. E depois que terminar, eu mostro o aspecto da massa pra vocês, ó. Eu vou pegar aqui só pra mostrar, ó. Ó. Ela não tem elasticidade nenhuma. Ela é uma massa quebradiça. Então, eu volto depois pra mostrar como que fica a textura dela quando ela tá pronta pra primeira fermentação. Eu vou mostrar a textura pra vocês, porque a gente não vai muito pelo tempo, a gente vai pela textura da massa. Aqui eu tenho um recipiente com o mesmo óleo que eu usei pra fazer a receita do pão. E aí, com a mão ainda, ó, untada, eu vou pegar a minha massa aqui. Vou untar as duas pra mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, é uma textura elástica, é uma textura bem gostosa, assim, de trabalhar, tá? Ó, é isso aqui. Uma massa lisa, você vai ver que ela tá uma massa lisa e elástica, tá? Então, aqui eu vou bolear ela. Vou colocar aqui. Mãe, eu quero
Tá bom, filho. Vou colocar aqui no meu bowl e vou cobrir com um pano. Em dias quentes, a fermentação vai ser mais rápida. Se tiver frio, vai ser um pouco mais lenta. Ela vai estar pronta quando ela dobrar de tamanho. Ó, eu cobri aqui. Você pode deixar num lugar quentinho, você pode cobrir bem e deixar no sol. Minhas tias têm esse costume, cobre bem tudo, bota no sol. Ela vai crescer bem rápido, tá bom? Já já eu volto pra mostrar como que vai ficar. Bom, gente, aqui nós estamos no meio do processo. Ela já cresceu um pouco e a dica que eu vou dar é... Ai, Paulinha, cresceu, mas eu não tenho certeza se ela tá boa pra modelar. Aperta. Eu aprendi isso esses dias, tá, gente? Eu tô muito feliz de compartilhar isso porque tem me ajudado muito. Você vai apertar a sua massa, ó. Tá vendo que ela volta? Ela volta rápido. Vou apertar de novo, ó. Ela volta. Isso é sinal que ela ainda tem o que fermentar. Quando você aperta assim, ó, e ela não volta, fica lá afundado o teu dedo, ela nem se movimenta, é porque ela não tem mais o que expandir. Tá? Então eu vou cobrir, ela, embora já tenha crescido bastante, ela ainda tem um pouco que crescer. Eu vou cobrir, vou deixar ela lá no lugar quentinho que eu deixei, perto da minha janela onde pega sol, coberto. E depois eu mostro quando ela estiver no ponto de modelar. Ó, gente, voltei pra mostrar o tamanho da massa pra vocês, ela já dobrou de tamanho. Eu aperto aqui, ó, fica o buraco do meu dedo. Ó, tá vendo? Aqui tem uma bola de ar, daí tá voltando, mas já tá na hora de modelar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, olha aqui como ela tá uma massa fofa, tá? Eu vou untar a minha bancada. Ó, eu vou untar aqui a minha bancada. Vou pegar a massa. Olha, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo o gás dela. Vou tirar todo o gás, apertando assim. Contra a bancada, com os meus dedos. Aqui, gente, eu vou fazer da forma mais simples possível. Eu não vou usar rolo de macarrão. Deixa eu trazer ela mais pra cá um pouquinho. Porque nem todo mundo tem isso aqui, tem isso em casa. E aqui, ó, nós vamos tirar todo o gás dessa massa. E vamos modelar. Também vou modelar do jeito mais simples possível, tá? Pra não ter mistério. Eu vou dividir ela, vou cortar pra poder fazer 2 pãezinhos, porque um só vai ficar muito grande. Então, eu vou cortar aqui ao meio. Aqui. E vou modelar. Deixa eu trazer esse aqui um pouquinho mais pra cá. Aí, ó, eu gosto de modelar assim. Faço um retângulo. Ó, sempre coloco uma forma assim, ó, pra gente ver mais ou menos a largura. E nós vamos enrolar, igual rocambole. Aqui. Vou untar a minha forma. E aqui, ó, nós vamos botar na forma pra crescer. Deixa eu modelar esse pedaço agora, esse pedaço de massa. Aqui. Vou enrolar aqui. Só enrolar com delicadeza até aí chegar ao final. Vou montar aqui. Ó, botei aqui os dois. Ó. E agora a gente vai deixar eles crescerem até dobrarem de tamanho. De novo, não temos pressa, tá? Você não vai olhar pro relógio. Você vai olhar pra sua massa. Daqui a pouco eu volto quando tiver no ponto de assar pra mostrar pra vocês como que ela fica. Algum tempo depois, os pãezinhos cresceram, ó. Se você quer um pão pra comer
no café da tarde, ali pelas 3 horas da tarde, você tem que começar esse processo bem cedo, tá? Eu comecei a gravar esse vídeo, era 1 e pouco, 1 e meia da tarde. E agora são 7h15 da noite e recém que eles vão ir pro forno. Daria pra crescer até um pouquinho mais do que tá, ó. Vocês viram que ele cresceu bastante, já dobrou de tamanho. Mas se eu não tivesse compromisso, se eu não tivesse que sair, daria pra deixar crescer até um pouquinho mais. Por isso que é importante você fazer pão num dia que você tá livre, né? Que você tá sem compromisso e pode ficar o tempo que for preciso. Mas, ó, a gente vai apertar aqui, ó, e ver que fica um leve buraquinho. Só que volta, ó, ele tá voltando. É sinal que ele ainda cresceria um pouco mais. Mas vai crescer no forno, tá? Agora eu vou pegar um ovo, vou bater pra gente pincelar aqui por cima desses pães. Aqui eu já bati um ovo, misturei bem. E aí a gente vai só pincelar por toda a extensão dos pães. Isso faz com que fique aquela casca douradinha, bem bonito. Você pode não pincelar nada, você pode pincelar leite, pode pincelar só a clara, vai depender do resultado que você quer do seu pão. Eu gosto daquele pão com a casca douradinha. Então vamos lá. Aqui. Enquanto eu tô pincelando aqui, eu já deixei o meu forno pré-aquecendo em 200 graus. A gente não pode deixar o forno muito quente, assim, uma temperatura muito alta, o ideal é até 180, depois eu vou baixar, porque senão a casquinha do pão fica bem dourada e ele não fica bem assado por dentro, tá? Então você tem que cuidar isso aí também. Se o teu forno for bem, a chama bem violenta, coloca uma forma ali em cima da onde pega a chama e coloca os pãezinhos na grade superior. Ó, gente, pra mostrar pra vocês, com 15 minutos, os pães estão meio branquinhos ainda, eles não estão prontos, ó. Nós vamos deixar a casca dourar mais um pouquinho pra ele ficar no ponto certo. Bom, gente, já vou tirar os pãezinhos, que eles estão aqui na cor que eu gosto. Olhem que lindos que ficaram. Cuida para não deixar ele muito tempo dentro da forma, porque começa a suar, o pão umedece por baixo e aí ele fica com um aspecto que tá cru, fica ruim, tá? Você, assim que possível, já tira o pão da forma, tá? Das forminhas. Vou cuidar aqui para não me queimar. E coloca sobre uma grade. Essa aqui é uma grade que veio junto com uma panela que eu comprei de assar os outros pães. Mas se você não tiver, pega a gradinha de um forno pequeno ou a própria grade do fogão. Ó, quando eu preciso às vezes fazer mais, uma quantidade maior de pão, eu pego uma gradinha do fogão, coloco em cima e supre a minha necessidade. O importante é o pão não ficar todo em contato, tá? Pra ele não transpirar e acontecer isso que eu comentei com vocês. Então vamos lá. Com cuidado, a gente vai pegar aqui, deixa eu pegar outro paninho, ó. A gente vai, ó, desenformar, vou colocar aqui na minha grade. Desmoldante, gente, é muito bom, porque o desmoldante, nossa, ele ajuda demais a soltar o pão da forma, tá? Então, aqui, deixa eu botar esse aqui de lado. Trazer os pães aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente, que coisa mais linda. Como não se apaixonar por um pãozinho caseiro? Vamos lá para outra dica. Por mais que seja muito tentador você cortar um pão quente, não faça isso. Por quê? O pão, ele continua assando depois que você tira ele do forno. Então, se você cortar ele quente, ele pode embatumar. Eu já estraguei pão fazendo isso, tá? Cortando quente. Então, tenha paciência, espere ele esfriar. Eu vou sair agora, depois que eu voltar, eu vou cortar e mostrar ele por dentro pra vocês, tá? Como ele fica fofinho, gostoso. Esse pão é maravilhoso. Todo mundo que prova ele ama, tá bom? Então, depois que ele esfriar, eu venho e mostro pra vocês por dentro. Bom, gente, hora da verdade. Vou cortar o pãozinho aqui pra vocês verem. Vou colocar um paninho aqui só por causa dos farelinhos. Eu corto em cima, depois é só chacoalhar o pão. Então, vamos lá. Vamos cortar um aqui. Olha como ele fica por dentro, gente. É isso aqui, ó, essa fofura. Eu vou cortar mais uma fatia.
E olha, gente, aquele pão que desfia, olha isso. De tão fofinho, maravilhoso. Então é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado. Quem for fazer, não esqueça, gente, o segredo do pão é a gente ter paciência, esperar todas as etapas da massa se concretizarem, esperar a esponja ser formada, esperar a primeira fermentação, esperar a segunda, a hora que ele vai crescer dentro da forminha. Isso tudo, esse é um dos segredos, assim, de ter um pão bem fofinho e bem leve, tá? Não esqueçam também que se a gente colocar muita farinha, o pão fica duro, tá? Pra gente ter esse resultado aqui, ó, é farinha até o ponto que desgruda da mão ou na panificadora, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.